Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o assunto de expressões numéricas. Vamos falar sobre esse assunto aqui das expressões numéricas, mas antes de eu adentrar como que você resolve uma expressão numérica, eu quero fazer aqui algumas distinções para ajudar você a não se perder quando for falado sobre expressões numéricas. Aqui, por exemplo, vamos começar falando o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma expressão numérica. Por que eu vou dizer que isso aqui é uma expressão numérica? Repare que eu tenho aqui operações de soma, subtração, divisão, e eu poderia ter também aqui multiplicação. Mas o que caracteriza isso aqui como uma expressão numérica? É o fato de que eu tenho números e eu não tenho nenhum sinal de igual aqui. Então, isso aqui está expressando uma relação matemática envolvendo números e operações, como soma, subtração, divisão e poderia, como eu disse, ter multiplicação também. Então, isso aqui é uma expressão numérica. Agora, esse outro exemplo aqui, reparem o seguinte. Eu tenho aqui 3x mais y mais 10. Eu tenho aqui então, pessoal, eu tenho números, como por exemplo o 3 e o 10. E eu tenho letras também, Reparem que eu tenho aqui o x e o y. E eu não tenho também nenhum sinal de igual aqui, Então isso aqui está expressando também uma relação matemática, só que dessa vez envolvendo letras com os números. Então, isso aqui eu vou chamar de expressão algébrica. Ok, pessoal? Agora, nesse outro exemplo aqui, agora vocês vão notar aqui alguma coisa diferente, algo diferente. Reparem que eu tenho aqui 4x mais 1, que é igual a 3x mais 4. Então, reparem que dessa vez aqui, eu tenho aqui o quê? O sinal de igual. Portanto, pessoal, trata-se então aqui de uma igualdade. Então, quando eu tenho aqui uma igualdade, eu vou chamar isso aqui de equação. Equação, então, tem o sinal de igual e eu tenho sempre aqui letras e números representados. Ok? Então, essas são as diferenças básicas envolvendo expressão numérica, como nesse primeiro exemplo. Expressão algébrica, onde eu tenho letras também, e equação, onde eu tenho aqui uma igualdade. Ok, pessoal? Então é importante vocês saberem essas diferenças aí, para vocês não se perderem quando vocês estiverem estudando matemática. Bom, agora em se tratando de resolução de expressões numéricas, que é o que nós vamos aprender aqui hoje nessa primeira aula, é importante, muito importante, vocês saberem a ordem para vocês resolverem uma expressão algébrica em se tratando do quê? Em se tratando de sinais gráficos, em se tratando das operações matemáticas. Porque reparem que naquela expressão algébrica que eu mostrei ali no início, eu tenho aqui, além dos sinais das operações como soma, subtração e divisão, reparem que eu tenho também aqui, pessoal, parênteses, tenho colchetes e tenho chaves. Então eu tenho que respeitar a ordem de hierarquia, para me resolver esses sinais gráficos. Então primeiro eu vou procurar resolver o que está aqui nos parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o que está nos parênteses, depois eu vou procurar resolver o que está nos colchetes, e depois eu vou procurar resolver o que está nas chaves, ok? Isso em termos de sinais gráficos. Então, voltando lá, por exemplo, eu vou procurar resolver primeiro o que está aqui nos parênteses, depois o que está nos colchetes e depois o que está aqui nas chaves, ok? Agora, em se tratando de operações matemáticas, eu primeiro vou procurar resolver tudo o que for relativo à multiplicação e à divisão. Então,
Primeiro eu vou procurar resolver o que se referir à multiplicação e divisão. E depois eu vou procurar resolver tudo o que for relativo à soma e subtração. Ok, pessoal? Então é muito importante vocês se atentarem para essas regrinhas aqui. Tanto com relação aos sinais gráficos, como com relação às operações matemáticas. A ordem de hierarquia da resolução numa expressão numérica, aliás, tá? Ok? Bom, e aí é super importante também, para a gente resolver uma expressão numérica, a gente aprender isso aqui também, ó. As chamadas regras de sinais. Como que funcionam essas regras de sinais aqui? É super fácil, quer ver? Sempre que eu vou confrontar mais com mais, vai me dar como resultado mais. Quando eu for confrontar menos com menos, eu vou ter como resultado mais. Quando eu confrontar mais com menos, eu vou ter como resultado menos. E quando eu confrontar menos com mais, eu vou ter como resultado menos. Então repara que é o seguinte, que existe aqui um padrão aqui, ó, muito fácil de você memorizar. Ou seja, sempre que eu for confrontar sinais iguais, eu vou ter como resultado mais. Reparem que mais com mais são sinais iguais. Menos com menos também, ó, são sinais iguais. Então vou ter como resultado mais. Então sempre que eu confrontar sinais iguais, eu vou ter como resultado mais, ok? Agora aqui, quando eu for confrontar sinais diferentes, ó, mais com menos ou menos com mais, eu sempre vou ter como resultado negativo, menos. Então sempre que eu confrontar sinais diferentes, eu vou ter como resultado menos. Ok, pessoal? Beleza? Então é isso. Isso é o que eu preciso saber inicialmente, né, para mim conseguir resolver uma expressão numérica. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar resolver então a nossa expressão numérica. Então vamos lá, nós vamos resolver essa expressão numérica aqui, ó. Eu tenho aqui então, ó, 3 mais 4 mais, entre chaves, menos 2 mais, entre colchetes, 3 dividido por 3 menos 8 dividido por 4 entre parênteses. Então reparem aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha expressão numérica e para me resolver ela, pessoal, eu vou obedecer aquelas regrinhas que eu acabei de mostrar para vocês aí, tá bom? As regrinhas de sinais, a ordem da hierarquia, né? Da hierarquia que nós vamos usar para resolver os sinais gráficos e as operações matemáticas envolvidas na minha expressão numérica. Então vamos lá. Reparem que aqui, pessoal, eu tenho aqui 3 mais 4. E ele está livre aqui, ó, não está nem dentro das chaves. Bom, eu posso resolver isso aqui, ó, posso começar resolvendo, não tem problema nenhum. Então 3 mais 4 eu sei que é 7. Bom, esse mais eu vou copiar aqui embaixo. Daí eu coloco aqui as chaves. Daí eu tenho menos 2 mais. E reparem que eu tenho aqui, ó, entre colchetes, né? 3 dividido por 3. Menos, mas como eu disse, né, que em termos de sinais gráficos, eu tenho que resolver primeiro o que está aqui nos parênteses. Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer, ó. Eu vou fazer então aqui essa divisão, que está aqui entre parênteses. 8 dividido por 4, que vai ser 2. Ok? Daí eu coloco aqui os colchetes, que eu não posso esquecer, ó. Escrevo os colchetes e coloco aqui as chaves também. Agora reparem que esse 8 dividido por 4 aqui, pessoal, né, não tem nada escrito aqui, mas eu sei que eles são positivos, porque está aqui dentro do parênteses, ó. Então eu sei que esse 2 aqui, ele é um mais 2, né? Então vou colocar aqui, ó, ele é um mais 2.
Bom, continuando, eu vou colocar aqui então ó, 7, vou continuar resolvendo minha expressão numérica, 7 mais menos 2 mais, entre colchetes, 3 dividido por 3. E agora, pessoal, notem aqui o seguinte, ó. Notem que eu vou confrontar os sinais aqui, ó. Reparem que eu tenho aqui o menos e vou confrontar ele com mais. E eu sei lá das regras dos sinais que menos com mais é menos. Não é isso? É isso sim. Então vou colocar até aqui na cor diferente aqui, ó. Vou colocar aqui que esse menos com mais deu menos. E aí eu coloco 2 aqui, ó. 2. Reparem que eu acabei de eliminar então os meus parênteses, ó. Então vai ficar aqui entre colchetes agora. Ok? Então, continuando na minha resolução, eu vou colocar aqui então 7 mais, entre chaves, né? Menos 2 mais. Agora reparem o seguinte, ó. Que eu vou resolver o que está aqui entre colchetes, ó. Só que de acordo, né, com as regrinhas que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou resolver o que está entre colchetes, mas em termos de operações matemáticas, eu vou resolver primeiro tudo que for relativo à multiplicação e divisão. E depois que eu vou resolver soma e subtração. Então ali na minha expressão numérica, o que eu tenho ali? Ó? Eu tenho 3 dividido por 3 menos 2. Então eu tenho que dar prioridade para divisão. Que é o que está aqui na minha regrinha aqui, ó. Então primeiro eu tenho que resolver o que for relativo à multiplicação e divisão, que é o meu caso aqui, ó. Então 3 dividido por 3 é 1. 1 menos 2. Tudo isso aqui está entre colchetes e depois chaves. Bom, agora vou procurar resolver o que está aqui entre colchetes. Então vou continuar a minha resolução passo a passo aqui, ó, certo? Passo a passo, etapa por etapa. Então vou colocar aqui 7 mais, entre chaves, menos 2 mais, e aí eu vou resolver o que está aqui dentro do colchetes, ó. Reparem que eu tenho aqui 1 menos 2. Repare que 1, né, em termos de valor absoluto, ele é menor que o 2. E o 2 ele tem o sinal negativo. Então vai prevalecer aqui o sinal negativo. Então 1 menos 2 é menos 1. Então vou ter aqui, ó, entre colchetes, menos 1. E aí eu coloco as chaves aqui, ó. Não esqueço de colocar as chaves. Bom, então continuando, ó, olha só o que vai acontecer. Eu tenho 7 mais, entre chaves, menos 2. E agora, novamente, vou confrontar aqui, ó. Vou confrontar os sinais aqui. Reparem que eu tenho aqui, ó, mais com menos. Mais com menos. Mais com menos eu sei que é menos. Menos. Por que eu sei que é menos? Voltando lá às regras dos sinais, ó. Ó, mais com menos eu sei que é menos. Então é isso que aconteceu aqui. Eu confrontei os sinais, ó. Mais com menos, menos. Menos o quê? Menos 1. Então vou colocar lá o menos 1. Menos 1. E reparem que eu acabei de eliminar então os colchetes. E agora eu vou continuar a minha conta aqui, ó. Repare que agora sobrou, ó, eu já resolvi então os parênteses, já resolvi aqui os colchetes e agora sobrou as chaves. Reparem que exatamente na ordem ali dos sinais gráficos. Primeiro eu tenho que resolver o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes e depois o que está nas chaves. Então vamos continuar. Então eu vou ter aqui 7 mais, vou escrever aqui 7 mais, entre chaves. E agora eu faço, ó, menos 2, menos 1. Reparem que são números negativos. Menos 2 menos 1 é menos 3. Daí eu coloco as chaves aqui, ó. Menos 3. E agora reparem que novamente, pessoal, eu vou ter que confrontar os sinais aqui, ó. Reparem que eu tenho aqui, ó, mais e menos. Mais e menos eu já aprendi ali
que eu vou ter como resultado menos, certo? Eu vou ter como resultado menos, então a minha conta vai ficar assim, ó, 7. Já confrontei aqui, ó, mais com menos é menos, então vai ficar menos o quê? O 3. E agora 7 menos 3, eu vou obter como resultado 4. Eu vou ter como resultado 4, ok? Então esse aqui é o resultado da minha expressão numérica, ok, pessoal? Então nós acabamos de resolver então a nossa expressão numérica. Vocês podem notar que foi passo a passo, etapa por etapa. Não ficou nenhuma etapa sem eu escrever para vocês, porque eu quero que esse canal, pessoal, ele seja caracterizado por uma explicação passo a passo, para ajudar, obviamente, né, pessoal, aqueles que estão aprendendo, que tem alguma dificuldade com a matemática, o que é absolutamente normal, tá, pessoal? Estudar matemática é assim mesmo, ok? Então eu vou ficar por aqui e aguardem as próximas videoaulas que eu vou colocar no canal para vocês aí sobre expressões numéricas e sobre toda a área da matemática do ensino fundamental e do ensino médio também. Lembrando que eu vou postar aqui no canal para vocês também cálculos, contas referentes a cálculo também, né? Eu vou fazer videoaulas também sobre limites, derivadas, integrais para aqueles que querem aprender cálculo também. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.